Você pode abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 6, que é lá que a gente está. A gente está aí investigando os versículos agora de 6 a 10, a gente já passou pelos versículos de 1 a 5, e está tudo interligado aí, obviamente, né? Todo o texto interligado, e como que a gente está aqui entrando no versículo 9, como que ele continua ecoando o versículo 5 para a gente. Isso é uma coisa bem interessante de a gente perceber, tá? Então, semana passada a gente viu isso daqui, né? Então, versículo 9, os que querem ficar ricos, e como que tem questões aqui interessantes para nós, porque Paulo, ele escreve de um jeito onde ele aponta muito para essa questão do querer, do cobiçar, dos desejos, e aqui o alvo desse querer, desse desejo, é a riqueza, né? São os bens materiais. Mas poderia ser qualquer outra coisa, tá bom? Esses princípios aqui que ele tem ensinado para nós podem ser aplicados para qualquer outra coisa, porque o foco mesmo está aqui, ó, no querer, na cobiça, no desejo, e aqui no caso desses mestres, desses homens que deturpam a sã doutrina com a intenção de obter lucro, eles estão pensando nisso daqui, tá bom? A gente sabe porque o texto revela isso para nós, tá? Os que querem ficar ricos. Então não há dúvida de que o pensamento desses homens está nos bens materiais, está na riqueza material. Mas olha o que acontece. Então, esses homens que querem ficar ricos, gente, e de novo, só lembrando, tá? O problema não é ser rico e ter riqueza, tá bom? O problema de novo está aqui, ó. Quando essas coisas me governam, tá bom? Quando esses desejos, eles sentam no trono que pertence a Deus. E aí, eles tomam o lugar de Deus. O que acontece com essas pessoas, então? Elas caem. E você vai ver fácil no texto que elas caem em 3 situações aqui, né? Tentação, elas caem em armadilhas e elas caem em muitos desejos descontrolados e nocivos, ou concupiscências, como diz a revista Atualizada. E aí a gente está passando, então, um por um. A gente viu aqui a questão da tentação, e é aquela coisa de quando você estuda a Bíblia, né? Porque se você tem um texto falando sobre tentação, você precisa investigar esse texto. Então, 1 Timóteo 6,9 fala para a gente sobre tentação. Mas aí você vai lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15, você tem aqui uma explicação de Tiago a respeito do como você é tentado. Então, você não pode estudar 1 Timóteo 6,9 sem olhar para Tiago, capítulo 1, porque aqui você tem uma aula de Tiago a respeito da tentação. Então, é assim que a gente estuda a Bíblia, tá bom? A gente precisa ver o que mais a Bíblia diz para nós a respeito do assunto que está sendo tratado aqui. E esse texto de Tiago ele é importantíssimo para nós. A gente viu tantos outros textos aqui, né, que contribuem e auxiliam a gente no entendimento disso daí. Aí eu falei desse livro aqui, semana passada, da onde eu tirei essas ilustrações, tá bom? Então, gente, mais uma vez, o que eu quero que você entenda é a sutileza do que a Bíblia está ensinando para nós. Como o livro fala de esposa, a ilustração ela está focando aqui na situação da esposa, tá bom? Mas pensa comigo, o desejo de ter um marido amável é um pecado? Não, né? Por si só, não, tá bom? Por si só, não. Então, é aqui que está a sutileza do ensino. Se esse desejo, ele senta no trono de Deus, no seu coração, ou seja, se esse desejo está no trono, isso quer dizer que Deus não está no trono. Isso quer dizer que esse desejo, então, é o seu novo Deus. Por isso a gente chama essas coisas de ídolos de coração. Porque você destrona Deus para colocar o seu desejo no centro da sua vida. E aí o que começa a dirigir e conduzir a sua vida são os desejos idólatras que você tem. E aí você começa a tomar decisões, você começa a fazer escolhas, você começa a conduzir a sua vida com base nos desejos que você quer realizar, que tomaram o trono de Deus no seu coração. Isso é muito sutil. Por quê? Porque a nossa cabeça de crente, ela pensa assim, mas pastor, um marido amável não é pecado. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o meu marido tem que ser amável. Não é isso que está escrito lá em Efésios 5?
Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Então você ainda vai mostrar o texto. Você ainda vai dizer assim, está aqui, ó. Não é pecado. E a Bíblia está ensinando para nós que coisas que não são pecados por si só podem se tornar um pecado na sua vida se você colocou esse desejo no trono que Deus deveria estar sentado no seu coração. Deu para entender isso daí? Isso é importantíssimo que você entenda, porque é com base nisso que todos aqueles exemplos eles funcionam, tá? Então eu falei lembra da menina que trocou a igreja para passar numa faculdade? Ela simplesmente abandonou a igreja para estudar e passar numa faculdade? Ela inverteu as prioridades. Isso é idolatria. Tem problema passar numa faculdade? Diga para mim. Faculdade é um pecado por si só? Não, não é um pecado, tá bom? Investir na educação do meu filho é um pecado por si só? Não. Querer que o meu filho tenha uma boa instrução, tenha uma boa capacitação, pensar que de repente eu posso me utilizar de universidades, de faculdades, né, onde a estrutura ela é reconhecidamente melhor e eu quero que o meu filho então estude ali porque ele vai ter uma instrução, ele vai ter uma orientação melhor no que diz respeito à sua profissão. Isso é pecado por si só? Não é, tá bom? Por si só, não é pecado. Mas se é um ídolo no seu coração, aí para você é um pecado. Gente, importantíssimo isso daqui, tá? Eu vi. Importantíssimo isso daqui. Porque uma coisa que pode ser tranquilo para mim, enquanto cristão, para uma outra pessoa pode ser um pecado. Sabe o que é interessante? Vou pegar aqui a situação do Henrique. Porque quando você vem nesse livro aqui, o exemplo que ela dá é exatamente esse, Henrique. De um rapaz que queria ir para o seminário porque ele queria ser pastor. E ela diz, existe alguma coisa de mal em desejar ser pastor? Muito pelo contrário, né? Aí lá vem a Bíblia, né? Ela vai abrir lá 1 Timóteo 3, versículo 1, e vai dizer assim, quem deseja o episcopado, deseja uma nobre função. Então, muito ao contrário de ser algo ruim, a Bíblia ainda diz que é algo bom e nobre. Mas quando eu estou disposto a negociar o meu caráter para conseguir realizar esse desejo, o que aconteceu? Virou um Deus. Virou um Deus. Quando eu estou disposto a desagradar a Deus pecando contra Ele para satisfazer o meu ídolo, aí acabou. Isso quer dizer que esse desejo está sentado no trono que deveria ser de Deus. Não para ti, mas para o rapaz lá do exemplo do livro, era um pecado. Era um pecado. Apesar de a Bíblia dizer que é um nobre desejo, né? É um nobre desejo, é uma nobre função. Deu para entender direitinho isso daí? Então, só para a gente revisar isso daqui, já vimos tudo isso aqui semana passada, tá? Então, eu vou avançar aqui para a gente ver o que a gente tem para hoje, tá bom? Então, os que querem ficar ricos, eles caem, primeiro, em tentação, que foi o que a gente viu. Segundo, né? Eles caem em armadilhas, olha só. Então, a gente precisa estudar o que são armadilhas, tá? De novo, a mesma dinâmica, a mesma coisa. Se nós temos outros textos na Bíblia que falam sobre isso, a gente precisa investigar isso daí para a gente entender bem. O ideal, gente, eu nem saí das pastorais aqui, tá? Eu não saí das pastorais porque se a gente tem Paulo usando esse termo dentro, né, desse texto que nós nomeamos como as cartas pastorais de Paulo, melhor ainda, porque você tem o uso de Paulo, do termo, dentro do contexto no qual ele escreve essas cartas. Então, melhor ainda. Então, vamos fazer essa investigação. Olha só, primeiro passinho aqui, tá? Lê o versículo numa outra versão, que aí você já tem uma noção maior, olha como você vai expandindo o entendimento. Então, a palavrinha aqui para armadilhas na NVI, ela foi traduzida por cilada na Revista e Atualizada. Então essas armadilhas aí são no sentido de ciladas, né? Mas vamos passar, será que Paulo ele fala mais sobre isso nos textos, nas pastorais? Ele fala, se você for em 1 Timóteo 3, versículo 7, a gente está no capítulo 6, versículo 9. Você volta aí, um pouquinho só, ele já falou sobre isso
no capítulo 3. Quando? No versículo 7. Interessante que aqui a NVI traduz como cilada, que é a palavra que a Revista Atualizada usou lá no versículo 9 do capítulo 6. Então, está batendo, né? Está batendo. Mas olha que coisa interessante, porque aqui a gente tem uma novidade aqui da Revista Atualizada. A Revista Atualizada ela vai traduzir por laço. Olha só que coisa interessante, né? Então, já expandiu um pouquinho mais. Então, tem um sentido de laço. E aí você começa, então, qual que é a ideia de dizer que é laço? Será que é o laço do cadarço que eu dou no meu tênis? É esse? Será? Qual que é a ideia de laço, gente? Qual que é a ideia de laço? Prender, né? Então, não tinham aquelas armadilhas? Eu acho que vocês aqui, eu não sei, né? Eu acho que se eu brinquei, vocês devem ter brincado também. De tentar pegar passarinho, vocês nunca fizeram isso? Não tem aquelas armadilhazinhas que a gente deixa aquele nó, e aí o passarinho, ele aciona o gatilho e o nó, ele aperta, e aí com muita sorte, porque eu nunca consegui, eu não tinha habilidade para isso, mas com muita sorte, você consegue prender a perninha do passarinho, né? O nó fecha, e você prende. Quem fez isso? Só para eu saber, quem fez isso? Irmão Luiz, levanta o braço aí, irmão Luiz. Aí não me deixa só, não. O Fábio fez. Gente, então você já tem uma ideia do que é laço, né? De fato, é alguma coisa no sentido de cilada, de armadilha, para você capturar, para você prender aquilo que você está pretendendo. Vale a pena ler em outras versões? Vale, né? Se você ler, por exemplo, na Bíblia Viva, vai falar alguma coisa sobre enlaçar. Vê aí, Sueli. Sueli é a única que tem uma Bíblia Viva aqui. 1 Timóteo 3,7, como é que está escrito aí? Vai dar o mesmo sentido, né? Ele vai transformar em verbo, a fim de que o diabo não o enlace. Então, a mesma ideia, tá? Outra coisa que você já observa aqui nesse texto é a forma como Paulo, ele associa o laço a quem? Quem que é ali? O laço é de quem? Do diabo, né? Então, temos aí um estrategista aí, usando de artifícios para tentar capturar. Tem mais texto? Nas pastorais? Tem, né? 2 Timóteo 2,26. Olha só que interessante. Gente, abre a sua Bíblia aí, porque esse aqui a gente tem que ver desde do 24, pelo menos, tá? Abra a sua Bíblia aí. 2 Timóteo, capítulo 2, 24 a 26. Só para você entender, a gente já estudou esse texto, tá? Quando a gente falou sobre disciplina eclesiástica, a gente teve que passar por esse texto. Acharam aí? 2 Timóteo 2, 24 a 26, diz assim, ó, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Então temos um alvo aí, um objetivo, um arrependimento do opositor, levando ao conhecimento da verdade, e o propósito, para que assim voltem à sobriedade e escapem. Olha só que interessante. Então, escapem do quê? Aí é o versículo 26 que está no slide. Da armadilha do diabo. Interessante, né? Então, você tem textos aqui que trazem mais luz para a gente a respeito do que são essas armadilhas. Mas esse texto ele é ainda melhor, porque ele traz mais uma informação. A armadilha do diabo que os aprisionou. Então, ó que interessante, tá? Então, tá batendo com 1 Timóteo 3,7. Porque laço é para isso, né? É para prender, não é isso? É exatamente o que Paulo está dizendo aqui. Então, a armadilha do diabo que os aprisionou, mas aprisionou para quê? Isso aqui é que é interessante, ó. Para fazerem a sua vontade. Tudo bem? O John Piper, ele diz assim, ó, nós estamos numa guerra. Tem um videozinho dele na internet falando isso. Você não pode se dar ao luxo de descansar. Crente, você não pode se dar o luxo de descansar. Porque na guerra, você precisa de 100% de atenção, 100% do tempo. Se você baixar a guarda, um tempinho que seja, o que pode acontecer? Não necessariamente vai acontecer, mas o que pode acontecer? Você pode ser alvejado, né? Você pode ser alvejado. E o John Piper ele se utiliza dessa ilustração para dizer assim, você tem que estar atento enquanto crente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sabe por quê? Porque você tem textos na Bíblia como esse que falam que o diabo, ele quer
enlaçar você. Para quê? Para aprisioná-lo, para que você faça a sua vontade. Então você não pode dar essa moleza para o diabo. Tudo bem? Você não pode dar essa moleza para o diabo. Como que isso aqui afeta, né, aquele nosso entendimento de ídolos do coração? Porque, se você prestar atenção, é essa tentação. Mas por que é uma tentação, lembra? É um desejo muito forte e intenso que eu tenho no meu coração, que faz com que eu seja tentado a abrir mão dos preceitos morais de Deus para realizar os desejos, né? Para satisfazer os meus ídolos. Como que afeta? Porque, por causa dessa tentação, eu estou mais suscetível a armadilhas e ciladas. Você percebe isso? Você percebe como Paulo ele subiu um degrau e ele vai progredindo nesse ensino? Daí porque aquele monte de texto da semana passada, sobre todas as coisas, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Gente, não se deixe... Não deixa isso aqui passar despercebido, tá? Paulo está falando de riqueza aqui porque faz parte do assunto que ele está tratando. Mas pode ser qualquer coisa, tá bom? Pode ser qualquer coisa. Lembra do rapazinho que quer tirar 10 em todas as provas? Porque isso virou um ídolo no seu coração, ele vai ser tentado no dia que ele não souber as perguntinhas, as respostas para as perguntinhas da prova. Ele vai ser tentado a olhar para a prova do outro. E ele pode cair numa armadilha, né? Qual é a armadilha? Abrir mão dos preceitos oriundos da palavra de Deus, como honestidade, e olhar, colar na prova do outro. Então, porque ele é tentado, ele está mais suscetível a essas ciladas. Você entende isso daí? Gente, é assim em tudo, tá bom? Pode ser o desejo de ter reconhecimento. Então, porque eu quero ser reconhecido, eu estou disposto, e é uma coisa que acontece, bem do nosso contexto atual. Eu estou disposto a fazer coisas bizarras, por exemplo, para publicar na internet, só para receber o reconhecimento das pessoas. Como que isso acontece hoje? Tem até filme sobre isso já. Tem até filme sobre isso. Gente, como que... Isso que eu queria que vocês entendessem muito isso daqui. Como que a gente tem que ter esse pensamento crítico e essa mente com base na palavra de avaliar as coisas que são oferecidas para nós no mundo lá fora. Você já percebeu como que rede social... E eu não demonizo rede social, tá bom? Eu acho que rede social, no sentido de você proclamar o evangelho, de você proclamar boa teologia, também é uma ferramenta, muito útil, inclusive. Mas como que rede social intensifica determinadas coisas, né? Porque qual que é a ideia de você compartilhar? Via de regra, qual que é a ideia de a gente compartilhar alguma coisa na internet? Qual que é a ideia? Receber o reconhecimento, né? Meu irmão, se dá paz hoje em dia, se não curtiu o meu post, velho. Gente, isso é muito interessante. Como que a rede social ela revela muito a respeito do coração das pessoas que estão postando coisas na rede social. Eu sou de uma época que é assim, comida a gente comia. Tem um memezinho que diz isso. Hoje, comida, o que a gente faz com comida? Tira foto, né? Tira foto. Gente, volta aí 20, 30 anos no tempo. Você nem sentia necessidade de fazer isso. Sabe por quê? Porque não tinha rede social, né? 30 anos atrás, acho que nem Orkut tinha. Lógico que você fazia isso de outras formas, né? Esse desejo, né, de tornar conhecido, né, as coisas legais que você faz. Mas, cuidado. Aí, lembra da semana passada? É o quanto que você tem que ser honesto com você mesmo, porque você sabe se o que você está fazendo na internet tem como motivação o desejo que você tem de receber reconhecimento, de receber aplausos, de receber... Gente, isso condiciona tanto o nosso relacionamento, que assim, antigamente, o marido ele fazia uma surpresa para a esposa, trazia um cartãozinho, dava um presente, levava a esposa no dia do aniversário de casamento para jantar, e perfeito mesmo. Se fechasse com uma rosa, então, meu irmão, hoje, ai do marido, que não faz uma declaração de amor na internet, lá na rede social, lá no Facebook, no Instagram. Você não me ama. Por quê? Você não postou nada?
Mas qual que é a motivação e o desejo por trás do post que você quer que o seu marido faça? De novo, gente, é pecado por si só? Eu não estou dizendo que é pecado, lembra? Mas se é um desejo que governa o seu coração, cuidado, cuidado. As nossas ações sempre revelam o nosso coração. Presta atenção. Você tem um manual na Bíblia de como é que você resolve conflito. Então a Bíblia ela vai dizer assim, ó, se você estiver trazendo a sua oferta e você lembrou na sua cabeça lá que você tem uma treta com seu irmão, o que você tem que fazer? Você tem que deixar a oferta e resolver, né, o seu problema, o seu conflito, o seu atrito com seu irmão. A Bíblia ela tem um manual passo a passo de como que você resolve atrito, como que você resolve conflito. Qual que é o manual? Mateus 18, Lucas 17. Se o teu irmão pecar, primeiro passo, o que você tem que fazer? Confronta, isso. Confronta o seu irmão, primeiro passo. Segundo passo, ele foi confrontado, então está com o ofensor agora, né? O ofensor, o que ele tem que fazer? Segundo passo, arrependimento. Arrependimento. Arrependimento envolve confissão de pecado, envolve reparação de dano, envolve pedido de perdão, mas isso é um arrependimento, é o segundo passo, está com o ofensor. O ofensor se arrependeu. O que agora eu tenho que fazer enquanto ofendido? Terceiro passo, perdoar. Quantas vezes, Jesus? 70 vezes 7, 490. Não. Quantas forem precisas. Se o seu irmão vier, Lucas 17, se o seu irmão vier 7 vezes se arrepender, 7 vezes você vai perdoar. Então, se passar de 7, não é isso, não é isso. É para você perdoar sempre. Você tem um manual. Você já leu? Essa semana eu estava repassando esse texto. Você já leu Romanos 12? Lá no versículo 21? Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o... Você já prestou atenção no que Paulo está dizendo? Não existe a opção, a possibilidade, não existe a alternativa para o crente de ser vencido pelo... Não existe essa opção, ele está dando uma ordem. E quando eu digo uma ordem, eu estou falando gramaticalmente. Você tem ali um imperativo. Não se deixe vencer pelo mal. Qual é a única possibilidade, então? Vencer o mal com o bem. Então você tem um manual da resolução de conflitos na Bíblia, né? Você faz esse passo a passo. Ah, pastor, já perdoei, mas o rapaz lá é duro de coração. Não se deixe vencer pelo mal. Vença o mal com o bem. Você não tem a opção de desistir, você não tem a opção de ser derrotado. Você só tem uma opção, vencer com o bem. Rede social. Aí eu tenho uma treta com a irmã Eva. Em vez de eu fazer o que a Bíblia diz, manual, né, da resolução de conflito. Eu vou lá, confronto. Ela se arrepende, eu perdoo. E aí a gente não se deixa vencer pelo mal, mas a gente vence o mal com o bem. Mas em vez de eu fazer isso, o que eu faço? Eu vou lá na rede social. Ó, que coisa. Gente, isso acontece absurdamente. E aí eu faço um postzinho lá na minha rede social, no meu status, sei lá. Orando por dias em que os cristãos serão genuinamente altruístas. Não estou falando de ninguém. Não estou acusando. Se a irmã Eva lê lá, não tem nada na minha declaração aqui que indique qualquer problema que eu tenha com ela. Mas você sabe o que se passa no seu? Agora você sabe. E sabe quem mais sabe? Deus sabe. Deus sabe. E aí você não percebe? É como você vai se deixando governar, como você vai se deixando dirigir por esses ídolos, e você vai caindo nas armadilhas, nas ciladas, nos laços. Você nem percebeu, mas você abriu mão do modus operandi estabelecido pela palavra de Deus para resolver conflito e adotou uma outra metodologia aí que eu não sei nem de onde vem. Eu não sei nem de onde vem isso daí. Sei, né? Está aqui, está escrito no texto. Vem do capeta. Você percebe isso, gente? Importante, importante. A gente está aprendendo aqui uma coisa que é romper com aquele conhecimento superficial e entender um pouco mais o quanto que é sensível e o quanto que a gente precisa ter percepção a respeito dessas coisas para a gente não virar uma presa fácil.
tá bom? Então, tudo isso são exemplos, tá? Vamos voltar aqui para a riqueza, que é o assunto que Paulo está tratando. Então, olha só a quantidade de textos aqui. Sempre pensando nesse princípio, tá? Salmo 39:6. Sim, cada um vai e volta como uma sombra. Em vão se agita amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Qual que é o princípio aqui? Cada um vai e volta como uma sombra. O que é isso? Isso quer dizer que a vida ela é muito célere, né? Ela é muito rápida, ela passa, ela é muito breve. Igual uma sombra, né? Às vezes a sombra está ali, você volta depois de algumas horas, a sombra já está para cá. É isso que ele está dizendo. Ora, uma vez que a gente sabe disso daqui, que a vida ela é breve, que a vida ela é muito abreviada, né? Ela é muito rápida de passar, você tem que ser inteligente naquilo que você vai investir essa vida, porque assim, você só tem uma e ela é pouca no sentido de tempo, tá? No sentido de tempo ela é pouca. Então, seja sábio na hora de investir essa vida pouca, pequena que você tem. Porque como sombra, você tem que escolher bem aquilo que você vai fazer com essa vida. Mas olha a conclusão aqui do salmista. É inútil, então, você investir, é inútil, então, você se agitar, é inútil você usar essa vida pequena que você tem, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. O que ele está dizendo? Não é uma boa opção você usar a única vida que você tem, que é pequenininha, para amontoar riquezas. Não é uma boa opção. Gente, riqueza por si só é pecado? Não, tá bom? Ah, pastor, já sou rico, e agora? O que eu faço? Glória a Deus, filho. Usa a sua riqueza para a proclamação do evangelho e para a expansão do reino, tá bom? O meu problema não é se você é rico ou deixa de ser, o meu problema é o quanto que isso governa ou não o seu coração. Esse é o problema, tá bom? Não se deixe governar por isso, é o que o salmista está dizendo. Por quê? Porque não é boa coisa investir uma vida tão pequena em bens materiais. Provérbio 28:20, o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Provérbios, 23, 4, 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Mesmo princípio, né? Não use a sua vida, não use o seu vigor, não use as suas forças para isso aqui. Não é boa coisa. A vida passa rápido demais. As riquezas, elas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. O que ele está dizendo? Não é boa coisa colocar sua confiança na riqueza. Riqueza faz isso aqui, né? Riqueza, ela tem às vezes ela tem essa peculiaridade. Tem um lugar onde é muito melhor e mais seguro você colocar a sua confiança. Mateus 6, 19, 21 e 24. Olha lá. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Gente, de novo, o mesmo princípio. Usar a vida para acumular riquezas nessa terra é em vão, porque o que vai acontecer com essa riqueza? Ela vai ser destruída, ela vai desaparecer. A traça e a ferrugem destrói, os ladrões arrombam e roubam. Onde é que é para acumular riqueza então, Jesus? Acumulem para vocês tesouros no céu. Então, onde é que tem que estar a minha segurança? Onde é que tem que estar a minha confiança? Onde é que eu preciso fazer o meu investimento? No céu. Por quê? Olha como é mais seguro, é mais garantido. No céu, a traça e a ferrugem não destroem. Os ladrões não arrombam nem furtam. É aqui, é aqui o seu alvo. O seu objetivo é aqui. É aqui que você tem que acumular riqueza. Lá é o lugar mais garantido para você fazer investimento, gente. E, de novo, né? Isso aqui é Lucas 12, também fala isso. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Olha só como ele fala. Né? Se o seu tesouro é o céu, isso é uma evidência de que Deus está sentado no trono do seu coração. Mas se o seu tesouro são as riquezas desse mundo, os bens materiais, isso também é pode ser, tá bom? Pode ser uma evidência de que o seu coração ele está nessas coisas aqui. Essas coisas é que governam e dirigem a sua vida. Olha o 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Gente, é Jesus que diz isso daqui, tá bom? Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Gente, Jesus está claramente aqui falando de uma questão de prioridade. Jesus não está dizendo que não é para trabalhar, tá bom? Tudo bem?
É próprio Jesus que menciona, ele fala de Deus, né? Que meu Deus até hoje está trabalhando, e por isso eu também faço o que eu faço, quando ele cura uma pessoa no sábado. Isso está lá em João. Trabalhar é um preceito e é um princípio bíblico. A questão de Jesus não é essa. A questão de Jesus qual que é? Se você é um servo do dinheiro, e você faz do dinheiro, então, a motivação, a força motora que impulsiona você ao longo da sua vida, isso quer dizer que a sua força motriz não é Deus. Porque, gente, na Bíblia não dá para você ter dois senhores. Não dá para você fazer duas coisas diferentes sentarem no trono do seu coração. Só tem um trono. Só dá para um sentar lá. Então, é o que Jesus está dizendo. Não dá para servir a dois senhores. Se você serve o dinheiro, isso já significa que você não serve a Deus. Gente, quem que está dizendo isso? Jesus, tá bom? Jesus. Pode guardar a pedra aí que você ia tirar aí. É Jesus que diz isso, não sou eu. Eu sou arauto do rei. Eu só digo o que o rei manda eu dizer. Está escrito aqui no texto. Vamos lá, para mais um. Mateus 19, 16 a 24. Jesus respondeu... esse aqui você tem que abrir. Abre aí, Mateus 19. Vamos lá, Mateus 19, 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. A pessoa que se aproximou, ela pergunta, né? Quais mandamentos? Pergunta o rapaz. Jesus responde: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: A tudo isso tenho obedecido? O que me falta ainda? Distinção entre um coração que adora ao Senhor e uma vida meramente religiosa. Lembra? Religiosidade não é condenado pela Bíblia. A vida religiosa, ela precisa ser uma expressão autêntica e genuína da adoração que já acontece no seu coração, tá bom? Deus ele nos deu essa vida religiosa para que a gente pudesse expressar a nossa adoração por Ele. Mas existe uma diferença aqui quando eu só vivo a vida religiosa sem a adoração. Olha como Jesus ele vai lá no ídolo do coração desse rapaz. Logo Jesus, né, que sonda os corações. Olha o que ele diz aqui. Ouvindo isso, cadê? Não, respondeu Jesus. Jesus respondeu. Aí está no slide já, tá? Se você quer ser perfeito, vá. Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Gente, isso é muito interessante, porque você olha para o texto e você tem que perguntar assim, como é que eu tenho um tesouro no céu? Jesus responde, depois venha e siga-me. É servindo ao verdadeiro Senhor. Não é fazendo de outras coisas o seu Senhor, mas seguindo ao verdadeiro Senhor. Assim que você acumula tesouro no céu. Presta atenção, não vale a pena trocar tesouros no céu por riqueza terrena, porque essa vida aqui ela é muito curta, ela vai passar muito rápido. Acredite, ela passa rápido. Um dia desse, Daniel, um dia desse eu tinha a tua idade, cara. Um dia desse eu tinha a tua idade. De verdade, um dia desse. Olha só como eu já estou aqui, ó. Olha só aqui a capa como está. A vida passa rápida demais. Aproveite essa vida que é pequena para você mandar tesouros para o céu. Como é que manda tesouro para o céu? Como é que faz? Como é que acumula tesouro no céu? Servindo ao verdadeiro Senhor. É o que Jesus responde, ó. Depois venha aí, siga-me. Só que o que acontece com o jovem? Quando ele ouve isso, o jovem afasta-se triste. Por que, Jesus? Porque tinha muitas riquezas. Onde estava o coração do jovem? Nas riquezas. De novo, gente, eu estou falando de riqueza porque o texto de Timóteo fala sobre riqueza, tá?
Pode ser qualquer outra coisa, tá bom? Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser a vaidade, pode ser a fama, o sucesso, tá bom? O desejo de ter um marido mais amável, o desejo de ter filhos que me respeitem enquanto pai, enquanto mãe, pode ser qualquer coisa. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Gente, dificilmente não quer dizer impossível, tá? Porque a gente sabe que o pecado não é a riqueza em si, mas é o coração, né? E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E se você seguir aí, eu acho que é esse texto que os discípulos vão até dizer assim: nossa, mas se é desse jeito, né? Quem pode se salvar, né? E aí quando Jesus ele responde: aquilo que é impossível para vocês não é impossível para Deus, tá bom? Não é impossível para Deus. Então vamos voltar aqui para a gente caminhar aqui para a nossa conclusão. Armadilhas, pastor. 2 Timóteo 2:26. Gente, questão de honestidade intelectual. O texto de 2 Timóteo 2:26 está falando sobre disciplina eclesiástica, tá? Isso não quer dizer que os princípios, né, contidos em 2 Timóteo não se apliquem a esse assunto aqui, tá? Satanás, ele realiza armadilhas para nos aprisionar, para que a gente faça a sua vontade. Isso é um princípio. No contexto de disciplina eclesiástica, aqueles opositores caíram numa das armadilhas do diabo, tá bom? Mas querer ficar rico pode ser uma das armadilhas do diabo para prender você, né? Para nos prender, para nos aprisionar. Gente, você tem que fazer isso daqui, ó. Lembra lá de Lucas? Abra sua Bíblia aí. Lucas 12, 30 e 31. Você tem que entender isso aqui para você poder se preparar contra essas armadilhas. Esse texto de Lucas a gente já leu. Eu vou pegar só lá o finalzinho do trecho aqui para você relembrar isso daqui, ó. Quando Jesus está falando sobre comer e beber, ele está dizendo para nós que Deus ele garante isso para nós. Por quê? Porque ele garante isso para os pássaros, para os pardais, ele garante para as plantas, né? Ele fala dos lírios do vale. Por que que é assim, gente? Lembra disso daqui? Versículo 30. É assim porque, Lucas 12, 30. Porque é o mundo pagão que corre atrás dessas coisas. Quais coisas? Comida, roupa, abrigo. Não é pecado você trabalhar para se sustentar. Não é pecado por si só. Mas quando você adota isso como ídolo no seu coração, olha o que Jesus está ensinando aqui. Você está fazendo aquilo que o mundo faz. É isso que ele está dizendo, ó. O mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Tudo bem? Você está fazendo o que o descrente faz, aquele que não conhece a Jesus. Ok? Vocês estão entendendo, né, gente? Pastor, então não vou mais trabalhar. Pelo amor de Deus. Mais do que eu já repeti aqui, não é isso. Você não pode ser governado por esse ídolo. Por que Jesus? Versículo 31. Porque vocês têm que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, a questão de prioridade. Quando você vai atrás das coisas desse mundo, isso quer dizer, vou até reformular, quando em primeiro lugar você vai atrás das coisas desse mundo, isso quer dizer que você não está indo em primeiro lugar em busca do reino de Deus. Deu para entender isso daí? Gente, primeiro lugar, não dá para ter dois, só dá para ter um. Se o que ocupa o seu coração em primeiro lugar são as coisas desse mundo, isso quer dizer que, em primeiro lugar, não é Deus que ocupa o trono do seu coração. Vocês estão comigo? Você está fazendo o que o mundo faz. Você está sendo dirigido e governado pelo que o mundo faz. E não pelo que Deus orienta você a fazer. O que isso tem a ver com o nosso texto? Tem isso aqui, ó. Você está caindo numa armadilha do diabo. Porque
Quem estabelece as regras lá fora, quem que é? O diabo, tá bom? Ele que está ali enredando todos os esforços para minar com os princípios contidos nessa palavra. Se você faz, em primeiro lugar, o que o mundo diz que você tem que fazer, sabe o que está acontecendo com você? Você está caindo na cilada do diabo. Sabe o que é pior, gente? É que às vezes isso acontece conosco e a gente nem se percebe, mas nós estamos vivendo como escravos. Olha a revista atualizada. Nós estamos cativos. Estamos cativos de um estilo de vida que não foi estabelecido pela palavra de Deus para eu ter. O estilo de vida que Deus estabelece para eu ter é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas você se deixou escravizar e se deixou conduzir e nem percebeu que você está preso nesse ciclo que exige de você cada vez mais e mais sacrifício. Às vezes eu fico indignado, porque está tudo escrito no texto. Se eu perguntar aqui, o que é melhor? Riqueza nessa terra ou tesouros no céu? O que você vai responder, obviamente? Então, por que, pelo amor de Deus, a gente continua correndo atrás desse mundo? Desperdiçando a nossa força, o nosso vigor, a nossa vida. Não dá para ser mais claro do que isso. Está escrito, só falta desenhar. Você está caindo numa armadilha do diabo. Você está fazendo aquilo que o mundo diz para você fazer. Buscando aquilo que os descrentes, os pagãos, aqueles homens que não conhecem a Deus fazem. Nem percebeu, mas você está vivendo cativo, escravizado. Por um estilo de vida que Deus nem exige isso de você. Sacrificando em prol dos seus ídolos do coração. Fazendo a vontade, sabe de quem? Aqui, ó. Porque, lembra, Tiago? Inimizade, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não dá para servir a dois senhores. Se em primeiro lugar você não está servindo a Deus, isso quer dizer que, em primeiro lugar, você está servindo alguma outra coisa. E isso é idolatria. Pecado. Ainda que o assunto que governa o seu coração nem seja pecado por si só. E a palavra aqui, ó, em claro, alto e bom tom, ela está alertando para que a gente não caia nessas armadilhas, para que não vivamos como escravos, como prisioneiros, como cativos, para que não façamos a vontade do diabo, mas façamos a vontade de Deus. Que todos nós busquemos em primeiro lugar o reino dos céus, acumulando riquezas como? Seguindo e servindo ao verdadeiro Senhor. Tudo bem? Vamos terminar com John Stott? John Stott, ele cita uma outra pessoa aqui, tá? Mas ele chega a essa conclusão. E as armadilhas em que caem, com certeza, são as do diabo. O John Stott ele vai dizer isso, né? Citando uma outra pessoa aqui. Pensando lá em 1 Timóteo 3,7, pensando em 2 Timóteo 2,26. Por que John Stott que é assim? Pois por causa dessa cobiça, o diabo os seduz. Gente, isso tudo é Tiago. Lembra de Tiago? Você é tentado pela cobiça do seu próprio coração. Você é tentado pela cobiça do seu próprio coração. Pois por causa dessa cobiça, então o diabo o seduz. Você é seduzido por causa dessa cobiça. O diabo, sabedor desse desejo, dessa vontade intensa que você tem, ele prepara as armadilhas e as ciladas para aprisionar você. E você é seduzido. Então você é seduzido para o materialismo e para o relaxamento moral. Por que é assim? Porque eu estou disposto a abrir mão dos preceitos morais de Deus para garantir a satisfação do meu ídolo. Por isso ele fala em relaxamento moral. Então o menino que é tentado porque ele quer tirar 10, 10, 10, 10, 10, 10 e isso virou um ídolo no seu coração, na hora que ele não souber a resposta para uma pergunta, tentado em olhar para a prova do outro, ele vai ser seduzido pela própria cobiça do coração. E provavelmente vai cair numa cilada, numa armadilha, abrindo mão da honestidade moral apregoada pela Bíblia para garantir que o desejo do seu coração vai ser realizado. No caso aqui, materialismo, porque o texto fala de riquezas. Tá? Mais um pouquinho, John Stott, para a gente terminar.
dispõem-se a sacrificar o dever e a consciência em busca da riqueza. Então é um outro jeito diferente de falar a mesma coisa. Quando você está disposto a pecar contra Deus para garantir a realização do seu desejo, sabe o que isso significa? Eu vou repetir de novo. Quando você está disposto a pecar contra Deus para garantir a satisfação desse desejo, a realização desse desejo, sabe o que isso significa? Que esse desejo é o seu novo Deus. Você está abrindo mão do Deus verdadeiro, dos preceitos morais do Deus verdadeiro, para garantir e satisfazer o novo Deus funcional do seu coração. O nome disso é idolatria, o nome disso é pecado. Mais uma vez, que todos nós busquemos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Acumulando riquezas no céu, servindo e seguindo ao verdadeiro Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Como que é desafiadora, Senhor. Como que nos confronta, Deus. E como que abre, né? Como que expande a nossa compreensão também, para que tenhamos um entendimento maior, melhor, mais profundo, Deus, a respeito dessas percepções, Deus, dessa sensibilidade que a gente tem que ter para coisas sutis, Deus. Mas por que é assim? Para que não caiamos nas armadilhas do diabo, Pai. Para que ele não nos seduza, Deus, pela cobiça que já está aqui dentro. Muito pelo contrário, ao reconhecermos essas cobiças, esses desejos, Senhor, nós temos aqui trabalhar para destronar esses ídolos do nosso coração, Deus. Colocando palavra dentro do nosso coração, Pai, nos permitindo, né, nos deixando governar, Senhor, pelos Teus preceitos, Pai, pelos Teus estatutos, Senhor, não pelas nossas vontades, Deus, não pela nossa cobiça, Pai. Livra-nos, Deus, da nossa própria vontade, é assim que nós devemos orar, Pai. Livra-nos, Senhor, da nossa própria cobiça, Senhor, dos nossos próprios prazeres, da nossa própria satisfação, Pai. Que a nossa satisfação seja a Tua glória, Deus. Que a nossa satisfação esteja, Deus, em Te servir e em Te seguir, Pai. Que a nossa preocupação maior enquanto cristãos, Senhor, não seja desperdiçar a nossa força e a nossa vida, Deus, acumulando riquezas aqui. Não há garantia nenhuma nisso, na verdade, muito pelo contrário, né? Que o nosso coração ele esteja, Pai, no desejo de agradarmos o Teu nome, acumulando riquezas no céu, servindo, glorificando Deus, enaltecendo o verdadeiro Senhor. Que o Senhor seja a prioridade máxima em nossa vida, Pai. Que o Senhor seja, Deus, aquele a quem buscamos em primeiro lugar, Senhor. Esse é o meu desejo para essa igreja, Pai, esse é o desejo para cada um dos meus irmãos, Senhor. Essa é a nossa oração e a nossa petição, Pai, em nome de Cristo Jesus, Deus. Amém, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com cada um de nós. Amém? Deus abençoe a todos.